Bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés. Eu sou o Pedro Cordeiro, editor da secção internacional do Expresso, que faz este programa semanal. Hoje vamos falar, e como não, de bola, porque está marcada para domingo, dia 19, a final do Mundial de Futebol entre a Espanha e a Argentina. A Argentina é essa que deu que falar quando, depois de ter eliminado a Inglaterra nas meias finais, alguns dos seus jogadores resolveram exibir uma pancarta dizendo que as Ilhas Malvinas são argentinas. Ora, as Malvinas, a que os britânicos preferiram chamar Falkland, foram objeto de disputa entre estes dois países numa guerra em 1982. 1982 é também, por acaso, um ano em que houve um episódio de interferência clara num jogo, quando o Sheik do Kuwait, a seguir à equipa do seu país ter sofrido um gol da França, invadiu o relevado para exigir que o mesmo fosse anulado. E conseguiu, embora não conseguisse evitar a eliminação da respectiva seleção. Bom, como vemos, já não há dúvidas de que, além de desporto, a política está sempre em causa nestes mundiais e nos grandes torneios desportivos em todo o planeta. E é para falar disso que temos hoje connosco duas jornalistas da minha equipa, que tenho a sorte de trabalharem comigo. Uma é a Mara Tribuna, que aqui há tempos redigiu um perfil muito elucidativo sobre Gianni Infantino, o presidente da FIFA. Olá, Mara. Olá, Pedro. E à distância, mas sempre presente, temos a Catarina Vasconcelos, que no início deste campeonato apresentou um episódio deste mesmo podcast com o Miguel Poiás Maduro a falar precisamente sobre algumas destas questões. Olá, Catarina. Olá, tudo bem? Tudo bem, sim, senhor. Este verão, tenha sempre à mão o aliado para um verão em grande, com o guia Super Praias Expresso. Descubra as melhores praias de Portugal, com recomendações do Boa Cama Boa Mesa, para os melhores sítios onde dormir e comer nas proximidades. Super Praias Expresso, grátis com o jornal, já nas bancas, com o apoio Alentejo Caiado de Fresco. Expresso, liberdade para pensar. Se na Rússia em 2018, no Qatar em 2022 ou no futuro torneio que vai decorrer na Arábia Saudita em 2034, há quem fale de lavagem da imagem e até de compra da organização do próprio Mundial. Aliás, nos dois mundiais de que falei, de 18 e 22, houve suspeitas claras e indícios disso. A edição deste ano não esteve tão sujeita a esse tipo de alegações, e teve 3 anfitriões, os Estados Unidos da América, o Canadá e o México, mas foi palco ainda assim de tensões geopolíticas e outras que de certa forma contradizem a imagem de unidade que a organização procura sempre transmitir nos slogans, nos discursos públicos, etc. Sobre este torneio pairou evidentemente a sombra de um homem que até agora ainda não pôs um pé nos estádios, porque está mais ocupado a travar certas guerras, embora diga que as resolve, e é preciso também ver que é o único agraciado até à data com o Prémio da Paz da FIFA, que o já referido Infantino lhe atribuiu durante o sorteio dos grupos. Portanto, estou a falar evidentemente de Donald Trump. Ora, talvez o caso mais flagrante de ingerência neste Mundial tenha sido precisamente quando o Presidente dos Estados Unidos pediu à organização, e esta acatou, que levantasse a suspensão, que era automática por cartão vermelho, ao jogador Folarin Balogun. Eu o que digo é, como é que esta cedência, como é que esta cedência pode ser lida, e pergunto, Mara, se teria acontecido caso fosse outro chefe de Estado ou de Governo a fazer este pedido à FIFA. Até porque eu fico sempre com uma dúvida. É pior ele ter pedido ou eles terem aceitado? Eu acho que os dois são igualmente maus. Eu acho que se tivesse sido outro chefe de Estado a pedir, por exemplo, também não nos podemos esquecer que Infantino tem relações privilegiadas com muitas figuras importantes do poder. Agora tem-se falado muito de Donald Trump porque foi um dos países anfitriões do Mundial, que mais jogos acolheu, aliás, mas não nos podemos esquecer que, por exemplo, quando foi o Mundial na Rússia, aliás, em 2018, Infantino aproximou-se muito do presidente russo, Vladimir Putin,
que depois, aliás, acabou por condecorar o presidente da FIFA com a medalha da Ordem da Amizade no ano seguinte, em 2019. Portanto, Infantino sabe com quem é que tem que se dar para poder ser presidente da FIFA, para que a organização também tenha o dinheiro que precisa. Portanto, ele vai-se dando... vai-se mexendo muito bem nos círculos de poder. Por exemplo, também podemos falar da edição de 2034 do Mundial, que vai ser na Arábia Saudita, e por exemplo o Infantino também é muito próximo do príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman Al Saud. Portanto, ele claramente sabe o que tem que fazer, com quem tem que se dar, se tem que se dar bem, precisamente para levar a sua avante. E portanto, infelizmente não me chocou esse episódio do cartão vermelho a Balogun, que foi removido. Aliás, o próprio Trump também não teve qualquer pudor em dizer que tinha pedido, não é? Porque na altura chegou-se a pensar, será que foi de facto o presidente a pedir? Ou na altura não soube imediatamente. Sim, e ele depois disse com toda a naturalidade: sim, fui eu, pareceu-me nitidamente, aliás, não me pareceu falta nenhuma. E foi claramente um cartão vermelho, sem qualquer dúvida. É uma situação que foi vista de forma muito diferente, por exemplo, da história que eu recordava sobre o Kuwait, em que foi visto um bocadinho como uma excentricidade de um país que poucas pessoas se calhar conheciam e que não tinha praticamente historial nenhum de futebol, não é? Aquilo foi visto como uma coisa caricata. Desta vez percebe-se que é uma coisa séria, até porque já estamos numa fase adiantada do Mundial quando isto acontece, e nós já não... Eu acho que todos nós ficaríamos surpreendidos se a FIFA tivesse recusado a Donald Trump. Catarina, como é que tu olhaste para este episódio? Olha, com bastante espanto e por acaso uma dose de choque, porque independentemente de ser um cartão vermelho que foi justo ou injusto, há muita contestação em relação a isso. Eu acho que não é o relevante não é se aquilo foi justo ou não foi justo, aquela aplicação, porque o desporto sempre foi assim, sempre foi um equilíbrio ou um desequilíbrio entre o que é justo e o que não é justo. E aquilo que nós sabemos é que Scott Goodwin, que era o gestor de fundos de investimento e um grande doador da Federação de Futebol dos Estados Unidos, é que chamou a atenção de conselheiros na administração Trump para um alegado facto de que Rafael Claus, que era o árbitro, estaria envolvido na manipulação de resultados no Brasil e que distribuía cartões vermelhos de forma irregular. Quando existe esta tentativa de coerção, é mais uma machadada na credibilidade da FIFA, ou seja, é a tentativa de projetar o desporto como política por outros meios e também ao mesmo tempo enfraquece a autoridade da FIFA. Como dizia a Mara, de facto Infantino rodeia-se muito bem e circula por esta esfera de poder, sobretudo nos últimos anos com proximidade a alguns líderes mais autoritários, mas de facto o principal é que por mais dinheiro que circule, e nós sabemos que a FIFA toma decisões que influenciam ou direcionam enormes fluxos de recursos económicos, direitos de transmissão, turismo, patrocínios e custos de organização. No fundo está a patrocinar também uma lavagem de imagem, está a legitimar jogos de poder e depois está a projetar regimes que são mais autoritários, tentando fazer uma lavagem interna da imagem e do que está a acontecer internamente, para que estes líderes possam projetar uma imagem de vitória. E quando a FIFA entra nestes jogos, torna-se bastante arriscado, e já vimos, por exemplo, a UEFA a reivindicar contra, não é, esta decisão. E portanto também já vi críticas. Sim, isso foi, mesmo de outras federações europeias. Isso foi muito marcante. A ideia da UEFA, que é uma organização que também já se viu envolvida em casos de corrupção sérios, achar não, até isto aqui já é demais, e pronunciar-se de uma forma tão pública contra a FIFA é um sintoma de que de facto se está a ir, portanto se escalou aqui mais um degrau, digamos assim. Acho que ninguém era tão ingênuo como para achar que tudo é lisura no futebol desde há muitos anos, mas desta vez realmente há aqui sinais de que se ultrapassou mesmo, de que subiu outro degrau. Sim, aliás, até, desculpa interromper, mas até o antigo presidente da FIFA,
o Sepp Blatter, que se demitiu em 2015 no meio de corrupção, de alegações de corrupção e, portanto, um grande escândalo na altura. Até ele veio criticar a decisão, dizer que de facto não... Pronto, que os cartões vermelhos não são anulados por telefonemas políticos, se bem que nós também não sabemos na altura se ele fosse confrontado com isto, como é que ele agiria. Mas pronto, ele agora até o próprio ex-presidente da FIFA veio contestar essa decisão. De facto, nós sabemos que isto... Só o facto destes países receberem estas grandes competições já lhes confere prestígio e uma certa imagem de legitimidade global, como por exemplo para regimes como o Qatar e a Rússia, mas neste caso é mesmo tentar distrair as atenções de outras coisas, de outros abusos que estão a ocorrer internamente, porque o que nós vemos de Donald Trump como presidente, o que ele tem sido é um presidente que não resolve os problemas das pessoas, pelo contrário, está a agravar os problemas de custo de vida, da saúde, de emprego, tudo, para depois, ao mesmo tempo, estar a distrair-nos com questões secundárias, mas que no fundo não nos surpreenderiam se nós colocássemos, se nós fizéssemos uma descrição de tudo o que aconteceu neste Mundial, nós não nos surpreenderíamos se nos aparecesse no Google que isto ocorreu na Rússia ou que ocorreu no Qatar. Já nos surpreende muito mais por ter ocorrido naquele que é o farol do mundo livre, que é os Estados Unidos, e isto é um sinal da grande degradação institucional dos últimos anos. Verdade, o que disse sobre a eficácia ou não da governação de Trump a resolver o problema das pessoas também está patente na sua ausência dos estádios. Sim. Porque eu não creio que haja precedente de um chefe de Estado ou de governo de um dos países organizadores não se fazer ver, embora fora de portas fale muito e tenha feito tanto finca-pé no Mundial e em promover a sua imagem através do Mundial, mas depois não tenha não sinta à vontade para aparecer em público no dos estádios. Presumo-se que na final estará talvez a entregar o troféu à equipa que ganhe. Eu aí também digo uma coisa, terá alguma graça se for a Espanha, dado o que tem sido o discurso de Trump sobre Espanha e sobre Pedro Sánchez nos últimos meses, mas fora isso ele não apareceu de facto, nem foi em nenhum jogo da sua própria seleção. Há outras questões prévias ao primeiro apito inicial das partidas deste Mundial, que teve que ver com o acesso diferenciado de várias pessoas ao território dos Estados Unidos da América. Houve um árbitro somali a quem foi negada a entrada, houve casos individuais, portanto, aos jogadores Haiti, Costa de Marfim, Senegal, e obviamente o caso mais flagrante foi o do Irão, que os jogadores não puderam sequer pernoitar em solo dos Estados Unidos, mesmo quando os jogos eram nos Estados Unidos, eles tinham que regressar a uma base no México. A pergunta que aqui fica é, quando o slogan da FIFA é Football Unites the World, portanto o futebol une o mundo, como é que isso se compagina com bloqueios à porta dos aeroportos, etc. Será que se devia exigir uma garantia temporária durante a duração do torneio como condição prévia para se receber a organização de um torneio desta envergadura? Antes de responder a isso, eu queria só mencionar aquilo que estavas a dizer sobre a ausência de Trump nos jogos, porque de facto ainda antes do Mundial começar isso era uma questão, ou seja, pronto, como sabemos, os Estados Unidos foram o principal anfitrião deste Mundial, e os 78 jogos que foram acolhidos pelos Estados Unidos foram acolhidos em 11 cidades azuis, ou seja, cidades onde o Partido Democrata foi o mais votado nas últimas presidenciais, portanto em 2024. E isso na altura era uma questão, ou seja, questionava-se se Trump iria estar disposto a ir a esses estádios e a ser talvez vaiado publicamente perante centenas de milhares de pessoas, como aliás aconteceu... Ou milhões e milhões, pensamos na transmissão televisiva, sim, não é? Como aliás aconteceu no jogo de basquetebol dos Knicks no Madison Square Garden em Nova York. Portanto, ele foi vaiado e acho que ele se calhar também pode ter pensado nessa possibilidade e pronto, e não quis correr novamente esse risco, porque certamente poderia acontecer, nomeadamente porque todos os jogos já ocorreram na América Azul, digamos assim. Depois, em relação ao que estavas a dizer da diferença de tratamento, pronto, tivemos também vários casos, dizias, do árbitro
somali que foi proibido de entrar nos Estados Unidos, e ele, que foi eleito o árbitro masculino do ano 2025 pela Confederação Africana de Futebol, seria o primeiro somali a arbitrar no Mundial. Só que lá está, a Agência de Alfândega e Proteção das Fronteiras dos Estados Unidos recusou a entrada do árbitro, alegadamente por ter ligações a organizações terroristas. Portanto, claro que ele recusou estas acusações e tinha o visto válido, que também se soube depois. Acontece é que, pronto, a Somália é um dos 12 países que tem uma proibição generalizada de viagem, que está em vigor desde o ano passado. Portanto, houve muitos adeptos, nomeadamente do Irão, mas também membros da equipa técnica, mesmo também jornalistas que foram barrados de entrar nos Estados Unidos, ou porque pertenciam a um destes 12 países, ou simplesmente porque os Estados Unidos decidiram que, por algum motivo, como aconteceu também aqui com o árbitro somali, não puderam entrar. E depois houve a questão da seleção do México, que teve sempre de ir pernoitar, a seleção do Irão, que teve sempre de ir pernoitar ao México. Portanto, eles tinham que fazer 2 voos por dia, não é? Treinavam lá, dormiam lá, mas depois vinham jogar. Questões sobre sim, a condição física, claro, não é? Claro. Portanto, obviamente muito injusto, e a FIFA mais uma vez não conseguiu fazer nada para travar, ou não quis. Já agora posso só acrescentar que sobre a questão somali, do árbitro somali, de facto Trump tem um grande problema com a Somália já há algum tempo, já descreveu os imigrantes da Somália como lixo. Portanto, mesmo a nível da sua política interna e de migrações, tem feito uma verdadeira perseguição a estes imigrantes, e isto é uma extensão também daquelas que são as suas posições ideológicas sobre as migrações. E de facto o árbitro Omar Artan, que seria realmente a estreia dele e da Somália enquanto país de origem de um árbitro no Mundial, ele acabou por ser de facto impedido de participar no torneio, o que foi com esse argumento da segurança. Agora, se nós tivermos em conta que a segurança é uma responsabilidade real e que não se pode ignorar de um Estado quando acolhe um evento destes, em que obviamente muitos milhares de pessoas vão assistir, etc., como é que se pode equilibrá-la com um respeito institucional que os países e as equipas nacionais e as delegações, incluindo de árbitros, merecem receber na minha visão, que creio que partilham? Há aqui alguma forma de se evitar que humilhações destas aconteçam em futuras edições do torneio, Catarina? De facto, a FIFA está dependente também do orçamento que esses países têm para a segurança e para o controle, e também do controle de fronteiras. Portanto, os Estados Unidos tiveram que criar aqui um guarda-chuva muito superior, não tem comparação. Aliás, este campeonato de futebol é dos Estados Unidos, com partilha de alguns jogos pelo México e pelo Canadá. E, portanto, a FIFA fica dependente, e é um facto, e em outros países isso também acontecerá. O problema é que a credibilidade da FIFA está em causa em vários aspectos. Nós também vemos que há uma adoção de certas medidas ideológicas que vão no sentido de agradar a determinados líderes, como dizia a Mara há pouco. Ou seja, não só todas estas questões que a Mara esteve a explanar muito bem sobre o Senegal, sobre o Uzbequistão, sobre o Irão, sobre a Somália, depois também se expandem porque existe uma ligação pessoal de Infantino a estes líderes. Ou seja, Infantino não só está a usar a FIFA como forma de arrecadar o máximo de dinheiro, ou seja, está a tentar que a FIFA arrecade um maior montante de dinheiro, mas também está a usar a FIFA como plataforma para as suas ligações pessoais, e nós vimos que legitimou várias das medidas drásticas que tem tomado Donald Trump na sua política externa, ao dar a FIFA o prémio da paz inaugural a Donald Trump, não é? Este prémio para lhe dar. Portanto, estas coisas. E depois também de ele não ter ganhado o Nobel, não é?
Que há Depois esse... ele não teve Claro, esse foi um prémio de consolação. Claro, não é? exatamente. Foi apenas Portanto, por causa disso. tudo isto não pode ser. É difícil separar tudo isto de um enquadramento cada vez mais alinhado, e não é a única estrutura que está a alinhar-se cada vez mais, é uma estrutura que reúne tanto poder como a FIFA. Mas é difícil separar. Por exemplo, o sorteio do Campeonato do Mundo foi anunciado como em associação com a Aramco, por exemplo, que é uma empresa petrolífera saudita. Há aqui várias coisas a moverem-se também nos bastidores, ou seja, a FIFA vai abrir um gabinete, aliás, abriu um gabinete na Trump Tower, em Nova Iorque. Infantino também é uma pessoa que esteve na segunda tomada de posse de Donald Trump e é uma presença assídua na Sala Oval e na casa de Trump em Mar-a-Lago. Portanto, deixa-se aqui refém, de facto, das medidas dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo está a lavar a imagem deste regime, que é agora o regime que está em vigor nos Estados Unidos. Este caso do árbitro foi tal que até quer a UEFA, quer a Federação de Futebol do Kuwait o convidaram para ele ir arbitrar a Supertaça da UEFA, que acontecerá em agosto, e também a final da Liga do Kuwait. Portanto, isto claramente percebeu-se o mal-estar que isto gerou. Eu cito aqui só mais dois exemplos de como os interesses comerciais e monetários também se vão impondo de alguma forma. Nós temos neste Mundial duas coisas que não aconteciam antes. Uma é o famoso hydration break, portanto a pausa para a hidratação. Sim. Que na verdade rende imenso em publicidade e que nem sempre se justifica. Claro que há preocupações com o calor, etc. Mas havia muitos estádios cobertos, climatizados, e até houve jogos em Toronto e noutras cidades onde propriamente não estava uma canícula insuportável. E outra é o que está planeado para a final, em que vai haver pela primeira vez um halftime show, portanto um show musical no intervalo do jogo, com Justin Bieber, Madonna, Shakira, BTS, em que até já gerou alguns receios de que o intervalo vai ser mais comprido do que o quarto de hora habitual, portanto, pondo-se no fundo esse interesse publicitário à frente do que são as regras do jogo, em que a duração quer das partes, quer do intervalo está estipulada há muito, não é? E o próprio Trump disse ainda antes do início do Mundial que ter tantos jogos nos Estados Unidos iam ser muitas Super Bowls ao mesmo tempo. Portanto, exatamente. Ele também falou disso muito claramente. Transferindo de outra modalidade com uma tradição completamente diferente e impondo aqui no Mundial de Futebol de 2026. Outra controvérsia que surgiu, ou outro tema que gerou controvérsia foi e sempre o racismo. Houve um caso muito gritante que foram as afirmações aberrantes da senadora paraguaia Celeste Amarilha contra o jogador francês Kylian Mbappé, não é? Que foram de facto, eu julgo que geraram uma condenação praticamente universal. Sim. A senhora acabou de fazer uma tristíssima figura e até depois ainda acusou o Mbappé de ser de discriminação de género, qualquer coisa desse género. Exatamente, sim. Portanto, jogou a cartada do machismo, que até é uma pena que a senhora não se tivesse preocupado com o machismo no futebol, porque é seguramente uma preocupação legítima, não quando tomada de forma oportunista para contrariar a sua própria a acusação de racismo de que a própria era justamente alvo. E houve também outros casos. Primeiro-ministro espanhol. Exatamente, sim. O caso de Mariano Rajoy, sobre quem a Mara escreve na edição do Expresso deste dia 17 de julho, sim, em que realmente fez uma coluna num jornal onde dizia que a seleção francesa não tinha jogadores franceses. Evidentemente uma afirmação carregada de racismo e xenofobia, e que levou, aliás, a reações inclusive do partido de Marine Le Pen. Quando se tem um partido da Le Pen a dizer que somos racistas, é alguma coisa de muito errado a pessoa terá feito, neste caso Rajoy, que já voltou à carga na coluna da semana seguinte e que se recusou sequer a rever aquilo que tinha dito. Houve mais casos de acusações de violência e racismo de adeptos egípcios e cabo-verdianos contra os argentinos
nos jogos em que estas duas seleções foram eliminadas pela de Lionel Messi, e a FIFA identificou ao todo mais de 89 publicações, 89 mil, disparate, publicações abusivas em redes sociais, das quais 11% tinham conteúdo racista. E isto de facto é algo que no futebol parece ser um cancro que nunca mais se resolve. E há alguma coisa que vos ocorra que devesse ser feita a este respeito? A FIFA cancelou as suas mensagens anti-discriminação nos estádios e tem dito assim, várias vezes que não quer alinhar em qualquer discurso ideológico, mas na verdade tudo aquilo que tem feito é ideológico. Aliás, eu lembro que mesmo nas conferências de imprensa, os jogadores que tentavam falar na própria língua que sempre lhes foi permitido não podiam, ou seja, mesmo que estivessem a falar espanhol e estivessem a falar português, não poderiam, sendo que, por exemplo, a competição também decorre no México, sim, que saiba. Portanto, sim, com certeza. Tudo isso onde o espanhol é a língua oficial, não é? Cria um ambiente que para mim é absolutamente contrário àquilo que deveria ser propício num mundial de futebol, que é viva a diversidade. E pelo menos aqui, entre as 4 linhas, nós vamos esquecer as nossas diferenças e tudo o que vale aqui é o desporto e o fair play. Portanto, isso acaba por minar o ambiente e acho que mina também para futuras competições. Sim, e pronto, o Infantino também, como dizias há bocado, Pedro, já descreveu a FIFA como a organização que lidera, é um fornecedor oficial de felicidade para toda a humanidade, e a sua biografia no Instagram é viver o futebol, unir o mundo através do futebol e tornar o futebol verdadeiramente global. Mas parece que é cada vez menos o que põe em prática, não só pela questão do preço dos bilhetes, como dizias há bocado, porque parece que este Mundial se tornou quase um produto de luxo, não é? Os números são impressionantes, os bilhetes... Estás a referir aos preços? Sim, e já vou tocar no outro ponto, mas porque acho que também não é de facto um mundial para qualquer bolso. Os bilhetes da fase de grupos começavam nos $140, os da final começaram acima dos $8.000 e agora já ultrapassam os 30 mil. Portanto, aqui também há claramente uma segregação. Até porque houve esta adoção pela primeira vez de uns preços dinâmicos que levam a que haja essa subida. Mas de facto eu concordo contigo, há também um oxímoro quase entre o Mundial que se alarga a mais países, né? Pela primeira vez são 48. Sim, e já se fala de 64. A Catarina dizia, o futebol é suposto ser, e também como o próprio Infantino alega, é suposto ser uma coisa global, claro, para todos, claro, que não vê fronteiras, que não vê cores. Alargamos de 32 para 48 o número de seleções. Já se fala que no próximo Mundial, o que vai ter uma parte jogada aqui em Portugal, sim, em 2030 possa haver 64 em vez de 48 equipas, mas ao mesmo tempo torna-se uma coisa cada vez mais de elite. Pelo menos para quem quer estar ao vivo no estádio a assistir às partidas. Sim, e o Infantino defendeu-se dizendo que consultaram advogados e que estavam a seguir apenas a lógica do mercado norte-americano e que, portanto, se os bilhetes fossem mais baratos depois iam parar às mãos do mercado negro e que depois nas mãos dos revendedores, e portanto aí o dinheiro não reverteria para o futebol. Pronto, é um argumento capitalista apenas, não é? Mas repara que até a mãe do jogador cabo-verdiano, do Vozinha, sim, não ia poder assistir por estas questões. Quer dizer, isso parece-me em sim, tudo se bem que ela, eu acho que isso até pode ser acho que é uma das boas notícias deste Mundial, mas acho que também facilmente se pode confundir com sports washing, porque isto aconteceu e obviamente a FIFA beneficiou porque foi um episódio muito mediatizado, não é? Mas inicialmente ela não podia ir por questões burocráticas também, por questões financeiras, porque entrar nos Estados Unidos não é igual para toda a gente, e só depois do Vozinha também, que foi um dos jogadores, uma das estrelas, um guarda-redes, exato, uma das revelações deste Mundial, o facto de ele ter apelado a isso, dizer que a mãe não tinha conseguido ir, e eles depois trouxeram a mãe para o Mundial. Portanto, eu fiquei contente, mas ao mesmo tempo de pé atrás com essa notícia, honestamente. Claro que sim. E lembrando aqui mais um aspecto desta relação muito
quente entre Trump e Infantino. Não nos esqueçamos que no final de maio o Departamento de Justiça dos Estados Unidos deixou cair uma série de casos que estavam em investigação nos tribunais sobre corrupção e suborno na FIFA, e a razão dada foi que continuar com esses processos não era compatível com as prioridades atuais da administração de Trump. Realmente, Pedro, só queria dizer isto, surgem notícias sobre alegações de corrupção do governo norte-americano a cada 2 dias. Portanto, a FIFA está aqui envolvida, mas as controvérsias vão se somando umas atrás das outras. E as tentativas do Trump também para personalizar todos os acontecimentos, como vimos também no aniversário dos 250 anos da independência dos Estados Unidos, de assumir o protagonismo, mostram uma certa tendência autoritária. E eu queria só dizer que de facto sempre foram usadas estas competições mundiais para projetar algum nível de poder e de prestígio mundialmente, mas por exemplo Benito Mussolini utilizou o Mundial de 34 em Itália para promover o ressurgimento do Império Romano, e com a saudação romana que nós conhecemos, e com a Copa del Duce, ou seja, um outro prémio, e isto quase que invoca aqui a criação pela FIFA do Prémio da Paz para... Sim, que é um prémio feito apenas pessoal. Eu tenho imensa curiosidade sobre quais vão ser os próximos vencedores do Prémio da Paz da FIFA, se é que volta a havê-lo. Claro, não sabemos, não é? Não, mas aí realmente 34, como os Jogos Olímpicos de 36 em Berlim, foram momentos de propaganda, e eu, embora admitindo que todos estes grandes eventos tenham essa dimensão, de facto não se via uma personalização tão grande desde então. Sim, e eu acho que a FIFA é uma organização doente, e agora estamos a falar do Infantino, mas podíamos ter falado também de antigos dirigentes que ficam décadas no cargo, porque não há eleições livres, não é? Ou seja, eles concorrem e só há um candidato, portanto não há oposição, e o Infantino é um produto dessa escola, não é? Desta organização doente, como eu dizia, e acho que enquanto isso não mudar, também estes mundiais podem ser nos Estados Unidos, podem ser na Rússia, podem ser no Qatar, na Arábia Saudita, vão ter sempre este lado escuro e sombrio que infelizmente não deixará de acontecer. E o próximo vai ser disputado em Portugal, Espanha, Marrocos, com alguns jogos da fase inicial na Argentina, Uruguai e Paraguai, isto para assinalar em 2030 o que será o centenário do primeiro torneio destes, que foi, portanto, organizado e vencido pelo Uruguai. Vamos com certeza ter muitas ocasiões de falar disso, mas eu para já, e como estamos a chegar ao fim do tempo, vou fazer-vos não aquela pergunta que nós fazemos todas aos nossos convidados sobre onde é que gostavam de viajar, mas desta vez faço outra pergunta dupla a cada uma de vocês. Quem é que gostavam que ganhasse o Mundial entre a Argentina e a Espanha, e quem é que acham que vai ganhar? Mara, honestamente não tenho qualquer tipo de palpite. Que ganhe o melhor, não sou sequer. Nem inclinação, nem preferência? Não, confesso que não. Que ganhe o melhor, apenas. Que seja justo e que ganhe o melhor. Catarina? Palpita-me que vá vencer a Argentina, não sei porquê, mas a Espanha jogou bastante bem no último jogo, e eu estou a torcer por Espanha, porque neste momento parece-me que pode tudo encaminhar-se para que ganhe a seleção preferida de Donald Trump. Neste momento gostava que ele tivesse alguma contrariedade pelo caminho, também o senhor Infantino, que já agora há pouco falavas desta distribuição da próxima competição em 2030, que também é completamente absurda, se nós formos ver, para se distribuir por 3 continentes para que depois possa ir até a Arábia Saudita. Claro, porque assim deixou, sim, com a regra da rotação em cada continente que organiza um campeonato fica fora dos 2 seguintes. Isto só deixava
como hipóteses para 2034 a Ásia e a Oceania, sendo que a Oceania é bastante débil na medida em que a Austrália, que é o seu maior país, não está na Oceania em termos futebolísticos, está na Confederação Asiática. Portanto, teria de ser a Nova Zelândia e aqueles países, micro-países insulares a organizar, o que claramente nem sequer se candidataram, deixou a Arábia Saudita como único candidato a 2034. De facto, tens razão em lembrar essa parte. Lamento imenso que Infantino se deixe usar e por extensão também a FIFA como um instrumento para estes regimes. De facto, eu vou dizer aqui, quebrar a neutralidade do moderador do podcast para dizer que estou numa posição parecida com a da Catarina. Eu torço por Espanha, porque Espanha foi um país onde vivi e é uma das minhas segundas casas e é sempre uma das minhas... E são os nossos vizinhos também. São os nossos vizinhos, é a minha seleção quando Portugal não está, as minhas seleções costumam ser a Inglaterra e a Espanha. A Inglaterra lamentavelmente não vai à final, portanto estarei a torcer pela Espanha, não por nenhuma animosidade contra a Argentina, mas também a Argentina não... Julgo por outro lado que ela não precisa da minha ajuda neste torneio. E portanto vamos ver quem é que ganha. Resta-me agradecer à Mara Tribuna e à Catarina Maldonado Vasconcelos pela participação neste podcast, também ao João Luís Amorim, que assegurou a edição técnica do episódio, e sobretudo a si, que está desse lado a ouvir-nos semana após semana. Daqui a 8 dias o podcast volta com outros convidados e outros assuntos. Até lá, até breve e até sempre. Este verão, tenha sempre à mão um aliado para um verão em grande, com o guia Super Praias Expresso. Descubra as melhores praias de Portugal, com recomendações do Boa Cama, Boa Mesa, para os melhores sítios onde dormir e comer nas proximidades. Super Praias Expresso, grátis com o jornal, já nas bancas, com o apoio Alentejo Caiado de Fresco. Expresso, liberdade para pensar.